Salve, salve, meu cabeçudo, salve, salve, minha cabeçuda. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha, essa já é a terceira ou quarta tentativa que eu tento de fazer, de iniciar essa gravação. Já estou ficando doido aqui, porque eu quero ver se a gente encerra essa ideia de relevo, de estudo do relevo, de como funciona toda essa reorganização, reestruturação que o relevo tem, desde a sua origem, aquela ideia de formações rochosas, das ações endogéticas, das ações de encontro, de afastamento, de consonância. Então, estou aqui cansado pra caramba, Dia das Crianças. Pense a criança que eu deixei de ser há muito tempo, velho virado na gota serena. Tá? Mas a gente falou nos outros vídeos sobre a ideia do intemperismo, também chamado de meteorização, que é aquele conjunto de processos mecânicos, químicos, biológicos que acontecem no solo, no relevo, tá? E que vão desgastando, desintegrando, decompondo as rochas. Essa ação, seja ela física, seja ela química, seja ela biológica, elas vão estar relacionadas e vão estar conversando o tempo todo, vão estar ali batendo uma caixa bacana o tempo todo. Existe uma série de formas de avaliação do relevo, de estudo do relevo. Uma das que a gente mais utiliza na atualidade é a ideia de imagens de satélite. Mas já foi-se o tempo de você fazer aquela imagem convencional. Hoje nós trabalhamos com a ideia do geoprocessamento, que literalmente vai pegar uma grande quantidade de imagens de satélite, vai sobrepor essas imagens, sobrepondo essas imagens, vai se ter uma ideia, um arcabouço bacana, inteligente, de como se organiza o relevo e como ele vem se desintegrando, ele vem se formando, ele vem construindo e constituindo aquilo que é a superfície da Terra. Então, a partir do geoprocessamento, dessa relação entre a ideia de tecnologia, essa ideia de conhecimento, de construção de mapas, a gente consegue visualizar bacana, bem pra caramba, como o relevo, a superfície do nosso planeta, ela vem sendo recortada, ele vem sendo desenhado. Então, quando a gente vai olhar essa ideia de rochas, de minerais e tudo mais, a gente tem que imaginar, e quando eu digo a gente, eu, você, quem estiver assistindo esse troço depois, tá? Nós temos que imaginar que toda vez que eu penso em minerais, o que é que tem que ficar gravado no meu cabeção? Minerais são substâncias encontradas na natureza. Essas substâncias, elas se originam de um processo de decomposição química. Esse processo de decomposição química ele acontece ao longo de várias dezenas de milhares de anos, tá? E ele é contínuo. Esse processo ele é inorgânico, através da ação do calor, da pressão, por aí vai. Tá? E a maioria dos minerais que sofreram essa ação química inorgânica, tá? A maioria é sólido, como a mica, o quartzo, o feldspato, alguns são líquidos, como a própria água e o mercúrio. As rochas, geralmente, elas são formadas por dois ou mais minerais, esses minerais estão sempre unidos, agrupados, e existem três classificações de rochas. A gente vai ter as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Tá? Vamos só ter uma ideia de cada uma delas para ficar bem mais claro. As rochas magmáticas, ou também chamadas de rochas ígneas, pelo nome a gente já começa a ter uma ideia, magmática, magma, tá? Elas são chamadas assim, magmáticas ou ígneas, porque elas se solidificam depois que são expelidas e ainda podem ser divididas em dois grupos, tá? Ou elas são intrusivas ou elas são extrusivas. E aí, vamos para aqueles detalhes básicos. Interno, externo, tá? Então, uma rocha magmática intrusiva, o que é isso? São rochas que se formam através do magma, que se solidificou em grandes profundidades, elas não conseguiram ultrapassar essa camada de rochas e de solo e chegou no ambiente externo, ela se solidifica ainda no ambiente interno. O melhor exemplo que a gente pode trabalhar, talvez uma grande parcela de quem assiste a isso, ou todo mundo, vai ter, que é o granito, aquela mesa de granito, aquele balcão de granito que você vai ter na sua casa. É um bom exemplo de rocha ígnea ou magmática intrusiva. Se solidifica ainda no interior da Terra e depois a gente vai conseguir pegar esse conjunto aí e vai transformar num pedaço, numa parte da nossa casa que é bem bacana, que é bem agradável. No Brasil,
Algumas serras vão ser formadas por rochas graníticas, né? Vamos lá, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, e algumas serras do Planalto Residual Norte Amazônico, certo? Então, a gente consegue visualizar essa ideia aqui no nosso país. Já as rochas magmáticas extrusivas, aquelas que se formam fora, já no ambiente externo, são as rochas que se solidificaram e, como melhor exemplo, o basalto. Essa daí, facinho, sem problema nenhum, a gente consegue ter um uso bacana, um uso adequado, como você pode ver na imagem, do basalto dentro da nossa estrutura, dentro do nosso espaço. As rochas sedimentares, eu costumo dizer para os meus alunos, em especial para as meninas, em fim de namoro, você pode dizer assim, olha, fulano, não dá mais, a nossa relação ela se sedimentou, você tem um jeito de ser meio sedimentar. O que são rochas sedimentares? Geralmente as rochas sedimentares elas são sedimentos particulados, tá? De rochas existentes ou de materiais orgânicos. As rochas sedimentares podem ser divididas em 3 grupos: clásticas, orgânicas e químicas. Repetindo, clásticas, orgânicas e químicas. Você pode até pensar no nome das suas filhas aí, tá? Vai que você tem trigêmeas, imagina clástica Maria, orgânica Graciete e química Vieira, fica aí 3 nomes bacanas, escolhe aí para não ter problema nenhum. As rochas metamórficas, minha gente. Eu gosto muito de usar como exemplo aquele X-Men, que é metamorfo, que pode se transformar em qualquer outra personagem da série, dos desenhos e por aí vai. A rocha metamórfica, ela sofre alterações, geralmente essas alterações na estrutura são em decorrência ou do calor, temperatura, ou da pressão, e ela pode vir a se transformar numa rocha ígnea, magmática, ou numa rocha sedimentar, ou voltar a ser uma rocha metamórfica. Vamos lá, então a gente pode ter o mármore, o quartzito, de onde é extraído o quartzo, só para a gente ter essa ideia. E existe o chamado ciclo das rochas, que vocês podem dar uma observada melhor aí, dar uma olhada, uma roidada melhor aí dentro dessa ideia, que é interessante a gente conhecer. Beleza? A gente encerra essa brincadeirinha e vamos iniciar também a ideia agora sobre características climáticas, depois hidrografia, vegetação, bioma. A gente vai começar a trabalhar outras áreas, encerrando essa nossa etapa de vídeos. Fui! Forte abraço!